Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Que culto maravilhoso nós tivemos ontem. Um culto tremendo, desde o louvor aos anúncios, a apresentação do Lucas Davi, né? O mais novo integrante da Igreja Verbo da Vida Blumenau, né? Que é lá de Pomerode, filha do pastor Chico e da Carla, irmão da Bruna. E depois o mover de Deus, uma palavra sobre a alegria do Senhor e Deus dando um sinal através da alegria que Ele fará coisas maiores. Que coisa tremenda! Vá no nosso canal, assista, dá seu like lá, né? E viva uma fé poderosa. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Então nós vamos falar de fé, né? Quando você e eu realmente somos um cristão que cremos na Bíblia, precisa haver alegria, regozijo indizível em nossa vida. Então o crente ele tem motivo de viver uma fé alegre. A fé não é feia, a fé não é bonita, a fé não é triste. Fé é alegre, amém? Se a alegria é indizível, precisamos demonstrá-la de alguma forma por meio de risos, gritos, pulos, danças de alegria. Eu e você podemos fazer isso porque, pela fé, o fim de tudo é vitorioso, daquilo que nós estamos até enfrentando. Algumas pessoas querem ter uma grande fé, mas estão preocupadas demais com a aparência, com os problemas, o tempo todo. Querem parecer legais ou sofisticadas. A verdadeira fé da Bíblia nem sempre é bonita. Aleluia. Sei que essa não pode ser a melhor maneira de se expressar, mas mesmo assim é verdade. Quando a alegria de Deus se manifesta, ela traz poder sobrenatural de Deus. O Espírito da fé fará você gritar, correr, dançar, saltar muralhas, soprar, né, derrubar montes. Aleluia. E porque você vive pela fé e você é a igreja que está de pé. Como o povo de Deus fez em Jericó antes das muralhas desmoronarem. Josué 6:20. Depois você vê essa referência e vai lá ver como aquele povo se comportou. Eles cantavam, gritavam, pulavam e dançavam. O espírito da fé, aleluia, fará você dançar como Davi dançou quando a arca da aliança retornou para Jerusalém. Aleluia. E a glória voltou, segundo Samuel, capítulo 6, o verso 14 e 15. O Espírito da fé poderá fazer você correr como Elias correu quando a mão de Deus veio sobre ele. 1 Reis 18, 46. A chuva pela qual ele havia orado e lutado estava vindo, e ele ultrapassou o carro do rei. O Espírito da fé fará você cantar e louvar a Deus em voz alta, como Paulo e Silas fizeram à meia-noite, quando estavam presos em cadeias. Atos 16, 25. O poder de Deus sacudiu a prisão e os libertou. Algumas pessoas querem ter uma fé, mas estão preocupadas demais com as suas aparências. Essa demonstração do poder de Deus em todas elas está relacionada à fé. Todos precisam de fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz: o justo viverá pela fé. Então, se você é justo, você nasceu de novo, você tem Jesus no seu coração, a sua fé alimenta a sua vida. E a sua vida sem fé é uma vida morta. Aleluia. Doutora Lilian B. Iomas, já citei ela outras vezes, falou sobre a fé assim: Deus tem prazer em ver seus filhos saltarem sobre o vazio doloroso, sem nada debaixo dos seus pés, a não ser a sua palavra. Deus observa quando demonstramos uma fé que age com base na palavra. Deus tem prazer em ver seus filhos saltarem sobre o vazio doloroso, sem nada debaixo dos seus pés, a não ser a sua palavra. O espírito da fé muitas vezes pode fazer com que uma pessoa pareça tola, como Naamã, quando o profeta Eliseu disse a ele para mergulhar 7 vezes no lamacento rio Jordão. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. A referência você pode ir lá certificar. O que Deus exigia de Naamã para que ele fosse curado da lepra não era difícil, mas parecia tolo demais. A racionalização de Naamã quase o fez perder o seu milagre, mas ele por fim agiu com base na palavra do profeta e foi totalmente curado. Sabe, queridos, fé não é racional, fé é do coração, fé é espiritual.
1 Coríntios 1:27 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. A resposta ainda é: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O grito da fé. Por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, verso 17. Eu gosto do pregador Smith e Hughes Yort, disse em seu livro Fé Sempre Crescente, sobre o grito da fé. Deus nos ajuda a entender isto. O Smith dizendo, é hora de as pessoas saberem como gritar com fé enquanto contemplam o poder eterno do nosso Deus. Para quem avivar e ressuscitar os mortos, não é nada demais. Deparo-me com pessoas que seriam gigantes no poder de Deus, mas não têm um grito de fé. Encontro por toda parte pessoas que fracassam, mesmo quando oram simplesmente porque estão apenas soltando condenações sem proferir uma fala. E não se pode ter vitória assim. Você precisa aprender a assumir a vitória, gritar na cara do diabo, está feito. Quando fizer isso, coisas tremendas vão acontecer. Ninguém pode duvidar quando você aprende a gritar. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes precisamos se expor ao ridículo por Jesus. Se você quer a unção e o poder de Deus, precisa agir realmente acreditando que o que a Bíblia diz é verdade. O espírito da fé pode ser visto ou ouvido. Smith disse, ninguém pode duvidar quando aprendemos a gritar. E nós vivemos uma vida de transformação todos os dias. Nós estamos sendo aprimorados, aperfeiçoados. Então nós precisamos entender que não precisamos ser perfeitos para ter o espírito da fé. Precisamos é crer. Quando nós nascemos de novo e cremos, nós possuímos o espírito da fé. Então não existe uma perfeição que vai te levar a ter o espírito da fé. O espírito da fé tem uma coisa em comum. Ele crê e fala. O espírito da fé age com base na palavra de Deus. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita. E ela procedeu da boca de Deus, então foi falada e escrita pelos homens para nós. Foi falada antes de ser escrita e foi escrita para que pudesse ser falada. E o espírito da fé deve crer e falar. Aleluia. A palavra de Deus na minha boca e na sua boca é Deus nos dando vida, fazendo uma ressuscitação boca a boca. Assim a palavra falada dá vida de Deus a todos que neles creem e proferem, e confessam, e professam. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o sentido da sua vida, minha vida? Falar e crer, crer e falar. Viver de uma vida de crer e falar e crer. Amém? O Espírito da fé fala porque crê e crê naquilo que fala. Nós temos o Espírito da fé e agora nós devemos falar crendo e falando. Eu preciso viver essa vida de confessar a palavra de Deus. Eu preciso ter o ímpeto vigoroso de aleluia, glória a Deus, Deus é bom, está acontecendo, está sendo como Deus falou. Quando eu começo a falar assim, o Espírito da fé começa a tomar conta de mim, e eu começo a confessar a palavra de Deus, e eu começo a viver na altura que Deus me chamou para viver. Eu quero dizer a você, meu amado, meu amigo, meu irmão, confesse a palavra de Deus, declare que você é curado, que você é sarado, que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Deus é poderoso para cumprir a palavra dele na vida daqueles que creem. Então, um dos motivos de crer é ter, e o motivo de ter é porque eu criei. Quando eu creio, eu tenho, porque eu falei aquilo que eu cria. E agora eu quero dizer para você, você pode começar a dar uma risadinha, e pode se alegrar, porque Deus é bom para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos, meus amados, e vai lá no nosso canal, dá uma curtidinha, depois nós nos vemos. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus. Amém.